é uma situação que gera mais que perplexidade, mais que revolta, né? Gera uma percepção de que estamos num mundo sem lei, né? Vivemos numa cidade entregue à voracidade do poder econômico que realmente coloca o lucro acima de vidas. E aí, para que vocês desse movimento tenham a consciência da importância do papel que estão desempenhando, não só por causa da dor de vocês, mas por um movimento social muito maior do que vocês podem perceber nesse momento, em que vocês não verificam os resultados que vocês esperariam, mas sabem que é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente tem que realmente ser movido pela fé e prosseguir sempre com a certeza de que está no caminho certo. E, mais uma vez, eu venho, virei tantas outras quanto for necessário, e também estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Eu posso fazer uma pergunta? Pois não, é evidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Uma coisa que me incomoda muito é quando eu escuto a palavra acidente. Todos os casos aqui relatados, os que a gente tem que ter alguma coisa oficial, honesta, para a gente nominar isso. Acidente é uma coisa ocasional, fortuita. As coisas que estão acontecendo, elas estão sendo anunciadas. A gente sabe que a SEG vai continuar matando, sequelando, estragando, explodindo. E a gente continua tendo que dar essa palavrinha acidente. A acidente, ela não teria culpa. Ela é culpada. Então, mas por sabe o que é? Lúcia, né? Olha só. Acidente, talvez, para a linguagem leiga, realmente pareça uma coisa, não tem culpa, né? Mas, para a lei, é mais grave ainda, porque a responsabilidade da empresa é objetiva, então independe de culpa. Ninguém está perguntando se ela teve culpa, ela é responsável objetivamente, porque se a gente dissesse que ela tinha culpa, a gente tinha que provar que ela tinha culpa. Mas se a responsabilidade é objetiva, então independe de culpa, de dolo, de qualquer coisa. A responsabilidade é dela. E a lei chama isso de acidente de consumo. É por isso que eu usei essa nomenclatura. Tá? Ok, obrigado, doutor Rodrigo. Deputado Alessandro Molon. Bom, deputado Marcelo, que preside a nossa Comissão de Direitos Humanos, Fátima, Alexandre, Maria Lúcia e Maria Emília, Antônio Gerson, doutor Rodrigo Terra, imprensa aqui presente, os servidores da casa. É com um misto de decepção, de tristeza e, ao mesmo tempo, de mal-estar que essa reunião acontece. Porque nós estamos tratando de um problema que foi tratado aqui nessa casa em 2007. E eu apresentei esse projeto, do qual nós estamos falando, no dia 21 de agosto de 2007. Hoje é dia 18 de agosto. Né? 2010. Quer dizer, daqui a 3 dias, vai fazer 3 anos que esse projeto está aqui na casa. O projeto... Tem que falar no microfone por causa da gravação da gente. Desculpa, deputado, mas vários acidentes ocorreram após a apresentação do projeto. A gente tem até um caso parecido com o que o Antônio Gerson citou, da mãe de Niterói, mas também tivemos a mãe lá do Apart Hotel da Barra da Tijuca, que também perdeu as 2 filhas, né? E depois, nós tivemos uma reunião aqui também, fora as 2 audiências públicas, e depois desse fato também tivemos inúmeros outros acidentes, não é? E morte. É verdade, Fátima. E deputado Marcelo, desses anos todos, o início da tramitação do projeto foi rápido.
projeto foi apresentado no dia 21, publicado no DO do dia 22. No dia 31 de agosto, 9 dias depois, nós conseguimos o regime de urgência para tramitação, que faz com que ele tenha que ser votado apenas uma vez para ser aprovado. No dia 9 de outubro, conseguimos a inclusão na ordem do dia. Os pareceres das comissões foram dados em plenário, foram pareceres orais, inclusive da CCJ, que deu parecer pela constitucionalidade. Outras 2 comissões deram pareceres contrários e 3 comissões deram pareceres favoráveis. Como o parecer da CCJ foi pela constitucionalidade, em geral tende a ser aprovado o projeto, mas ele recebeu muitas emendas, 27 emendas, que no nosso entendimento pioravam o projeto. Talvez uma ou outra aperfeiçoassem a redação, mas em geral pioravam ou desfiguravam o projeto. O projeto é muito simples. Ele prevê a obrigatoriedade de uma vistoria anual gratuita. É só isso. É só isso. Algumas emendas, por exemplo, prevêem a cobrança da vistoria. Para isso não precisa de lei. Eu me recusei a aceitar essa possibilidade aqui na casa, porque aceitar que seja cobrada a vistoria significa tornar legal aquilo que já existe na prática, que é a SEG cobrar pela vistoria. Não é? Então não faz sentido nenhum precisar fazer uma lei para isso, é só para dizer que tem lei. O que tem que acontecer é se fazer a vistoria e ela ser gratuita. Os serviços públicos privatizados, se a gente pegar uma evolução da tarifa deles ao longo dos anos, desde a privatização, é uma variação escandalosa. A prova disso é que nenhum de nós, há 15 anos atrás, se lembra de o gás ou a luz pesar no orçamento da gente. Isso, na minha memória, é muito claro. A tarifa de gás ou de luz era paga e não era uma tarifa que pesava no orçamento das famílias médias brasileiras. Né? E hoje em dia pesa. Hoje em dia uma conta de gás eu considero caríssima, o que se paga por gás. Por gás. Desculpe, deputado, aumentou, com licença, 160% após o processo da conversão do gás. A conta de gás aumentou 160%. Então, com dados objetivos, a Fátima comprova o que eu estou dizendo assim, em termos de impressão. Né? A minha impressão era desse aumento enorme. Então, é um custo altíssimo. É evidente que essa vistoria, se for realizada, ela já está incluída nesse preço que a gente paga, porque a SEG, com certeza, né, tem na sua margem de lucro gordura para queimar nisso, né, quer dizer, é evidente que já está pago, já está incluído isso no preço, embora não seja feito, mas é evidente que ela tem como custear isso, então não é justo repassar isso para o consumidor. E é evidente que tem que ser gratuito, porque hoje em dia, as pessoas apertadas como estão, a pessoa que desconfia que tem alguma coisa, se ela souber que tem que pagar R$100 e poucos, boa parte vai falar, as que desconfiam. Eu não estou nem falando das que não têm nem ideia do risco que estão correndo, ou que não percebem que pode estar havendo um vazamento ou uma queima errada. Mas até as que percebem, talvez, sabendo do custo, prefiram abrir a janela ou não pedir a vistoria para evitar um gasto desse, que é um gasto elevado, é caro. E, no entanto, essa dificuldade para se aprovar esse projeto. O projeto voltou para a CCJ em 11 de outubro de 2007 e está lá esse tempo todo. Eu, por diversas vezes, já falei no plenário, no microfone, constando no Diário Oficial, o pedido para que ele fosse votado, e nos sucessivos casos que eu fui tomando conhecimento, fiz menção ao projeto novamente, já falei com os membros da CCJ a esse respeito, e, infelizmente, até hoje a CCJ não votou. Então, eu considero o doutor Rodrigo Terra, com a diligência que o caracteriza, com o compromisso, com a responsabilidade dele, foi a Justiça pedir a mesma coisa que o nosso projeto pode garantir. É uma concessão estadual, portanto, está no âmbito das atribuições dessa Assembleia. Nós não estamos tentando legislar sobre uma concessão federal ou municipal, não estamos tentando invadir a competência de outro órgão, é tarefa nossa. Se a Assembleia não conseguir fazer isso, quem é que vai conseguir fazer? Então, é obrigação dessa casa proteger a vida das pessoas, isso aí é proteger a vida das pessoas. Não é justo
repassar mais essa responsabilidade para os consumidores, que não têm condição de avaliar se estão correndo risco ou não. Que não podem... A pessoa que compra um apartamento, como aconteceu naquele caso da Barra da Tijuca, a pessoa não tem ideia de que foi feita uma reforma A, B ou C que aumentou o risco de contaminação. A pessoa não tem a menor ideia. Ela comprou o apartamento, foi lá morar, sofreu, teve as crianças lá acidentadas naquele caso. E assim por diante, quer dizer, isso nem se fala de casos, né, como esse caso escandaloso da Fátima, dos casos aqui presentes todos, esse da Fátima em que ainda se tentou imputar ela a responsabilidade por isso, o que aumenta em muito a dor dela, quer dizer, além da perda da filha. Foi noticiado em todos os jornais que o meu aquecedor, no dia seguinte, por 3 dias consecutivos, porque um dia antes da minha filha perder a vida, foi um casal de namorados na Tijuca. E quando eles fizeram a vistoria na minha casa, em janeiro de 2006, eles colocaram nylon vermelho sinalizador. Eram 2 banheiros sociais, mas todos os banheiros do prédio são padronizados. E isso foi colocado em todos os banheiros. E eles, no dia seguinte, entraram em todos os jornais por 3 dias consecutivos e disseram que o meu aquecedor estava lacrado. Eu já provei, através do laudo do Instituto Carlos Éboli, que nunca houve lacre nenhum. E pior, entendeu? Pela falta de ventilação que havia no banheiro, quando eles estiveram na minha casa, eles tinham sim que ter interditado o banheiro, tinham sim que ter lacrado. Aí a SEG vai para um jornal, diante do movimento, numa entrevista, e fala que me apresentou um orçamento para obras de adequação. Então, eu quero que eles me provem, que eles sejam capazes de me provar que me apresentaram esse orçamento, que eu assinei. Porque é óbvio, se eles tivessem feito isso, eu teria imediatamente